mundo está à beira da autodestruição. O mundo é um barril de pólvora. A aparente paz não é porque tem paz, é porque as nações têm medo umas das outras. O arsenal que se tem hoje, conforme Mikhail Gorbachev, no livro Perestroika, dá para destruir o planeta 27 vezes. Nós falamos em paz e levantamos a bandeira branca da paz, mas investimos na guerra. O mundo avançou, é verdade, na tecnologia, na ciência, no conhecimento, seja tecnológico, na medicina, nas artes, mas o homem se apequenou. Somos um gigante da ciência, um nanico na vida moral. A depravação moral desceu às profundezas da mais tosca degradação. A imoralidade é aplaudida à luz do sol. A decadência dos valores é um fato notório. A família, a instituição máter da sociedade, a base, o alicerce das civilizações, tem sido atacada com rigor desmesurado, com armas de grosso calibre. A grande mídia, a imprensa, as mídias sociais despejam toneladas de sujidades na mente das pessoas todos os dias. Nós estamos retornando à degradação do antigo Império Romano, que só caiu na mão dos bárbaros porque já estava podre por dentro. Laboramos contra nós mesmos. Criamos leis para nos destruir. Estamos vivendo o avesso da sanidade e da moralidade. O mundo está à beira da destruição. Em todos os níveis, em todos os sentidos. As guerras estão postas na mesa e talvez, desde a Segunda Guerra Mundial, nós nunca estivemos num ambiente tão estressado e inseguro como o que estamos vivendo hoje. E eu queria, então, à luz de Oséias capítulo 4, perceber que as sementes dessa autodestruição sempre existiram no coração do homem. E este profeta, que vaticinou 700 anos antes de Cristo, já fazia um diagnóstico claro, eloquente, do seu povo, da sua nação, que reverbera para fora das fronteiras do seu país e retratam com diáfana clareza o que está acontecendo hoje. Se você tiver acesso a uma Bíblia, tome esta Bíblia em suas mãos e acompanhe comigo o raciocínio do profeta. Ele está profetizando no período áureo de Israel. Está no governo um homem chamado Jeroboão II, que governou 41 anos. Era um tempo de prosperidade. Era um tempo de conquistas, de expansão do seu território, de riqueza interna. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade estava corrompida ao extremo. Chafurdada na lama, na depravação. O que prevalecia à luz do sol eram os crimes mais horrendos, com a conivência das cortes, com o incentivo dos poderosos, para oprimir os fracos, para favorecer os ricos, para proteger os criminosos. E Oséias vai se dirigir ao seu povo nas seguintes palavras: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Note que Deus não é um ser amorfo ou amoral. O mundo vai se adequando, se adaptando aos esquemas. O fraco não tem vez, não tem voz. Os grandes oprimem os fracos, sem que eles possam reagir. Porém, Deus está vendo tudo. E agora vai mostrar o seu desgosto com estas práticas injustas e opressivas.
E ele diz, porque na terra não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então vamos perceber aqui algumas coisas. Na terra não há verdade. É muito curioso isso, porque parece-nos que alguns acham que é preciso mentir. E a mentira dita várias vezes torna-se verdade. As pessoas querem combater a mentira falando mais mentiras. E essas mentiras vão se tornando a realidade da sociedade. O profeta não diz que a mentira está se engatinhando ou levantando a cabeça. Não, ele é categórico, não há verdade. Acabou a honestidade. Acabou o princípio da honra. Acabou o fio do bigode. Acabou a confiabilidade. Não se confia mais nem mesmo em contratos registrados em cartório. A palavra do homem não tem mais peso. A verdade foi sacrificada nas ruas. E ele diz, não há amor. Prevalece o egoísmo, o mundo draconiano, o outro como mapa a ser explorado, subjugado para os interesses próprios. Nós temos visto isto na história e mormente no Brasil. Quando você vê hoje o grande escândalo, por exemplo, do INSS, pessoas montando esquemas perversos para surrupiar o dinheirinho suado dos aposentados que carecem desses valores para comprar o seu remédio, o arroz com feijão no supermercado. E esses valores são tirados criminosamente para abastecer as contas bancárias poupudas, para comprar carros de luxo, para os exploradores e roubadores viverem nababescamente, com a omissão daqueles que deveriam tomar todas as precauções necessárias para que a opressão não existisse. Porque isso? Por falta de amor. Porque não se ama mais o próximo como a si mesmo. Porque o próximo é visto como alguém a ser explorado. Porque vive para abastecer os interesses dos poderosos. Mas o texto diz, não há conhecimento de Deus. É uma sociedade secularizada, cujo Deus é o dinheiro. Cujo eu está no trono. As pessoas baniram Deus, varreram Deus. Em nome de um Estado laico, querem imprimir um Estado ateu. Zombam, escarnecem da fé. Motejam da virtude. E essa sociedade vai então se derretendo, se desidratando, entrando em colapso. Colapso moral, colapso espiritual. O profeta prossegue no verso 2 e diz, o que só prevalece, veja a força, não é o que prevalece, não, o que só prevalece é perjurar. Ou seja, é jurar falsamente. É falar uma coisa aqui e falar outra lá. Não tem credibilidade a fala, não tem valor os votos firmados, as promessas feitas, os compromissos assumidos. Para auferir vantagens, as pessoas denigrem a imagem do outro, cometem verdadeiro assassinato de reputação. Inocentam o culpado, culpam o inocente, compram sentenças, subornam testemunhas, corrompem tribunais, porque o que só prevalece é perjurar, diz o profeta Oséias. O que só prevalece, diz ele, é mentir. A mentira institucionalizada. A mentira que vai ganhando contornos de verdade. E a Bíblia diz que a mentira procede do maligno. Ele é o pai da mentira. Enquanto Deus é o Deus da verdade. Enquanto Deus valoriza a verdade, honra a verdade, promove a verdade, requer a verdade. O diabo promove a mentira, o engano, a farsa, o engodo. O profeta diz que o que só prevalece é matar. Vivemos numa sociedade truculenta, onde se derrama sangue, onde se assalta, sequestra e mata uma pessoa por banalidades, por um telefone celular usado, por um par de tênis. A vida perdeu o valor, a dignidade. Os criminosos não ficam na prisão. A falta de justiça
promove o crime, incentiva o crime. Os poderosos, mesmo apanhados no flagrante do seu erro, não ficam presos. Porque a justiça tem 2 pesos e 2 medidas. O que prevalece, diz o texto, é matar. Mas o texto prossegue e diz: o que prevalece é furtar. E notem vocês que aqui é o furto, nem sempre a mão armada. Não é o roubo de um ladrão que entra numa casa, mantém a família amarrada, acuada, ameaçada, enquanto saqueia a casa. Mas são os roubos de colarinho branco. São os roubos da corrupção. O Brasil tem assistido, estarrecido, esses escândalos, mensalão, petrolão. Agora, o crime aí do roubo, do sequestro dos bens dos velhinhos aposentados. As instituições sendo dilapidadas. Políticos que se elegem, com raras exceções, é bem verdade, mas com o propósito de se enriquecerem com emendas parlamentares, ganhando propinas, exigindo propinas. Parece-nos que a cultura brasileira está se inclinando para isso. Se diz por aí, se escuta por aí, que não se fecha um contrato de uma obra pública sem propina. Então o profeta já estava denunciando lá no seu tempo, há 2.700 anos, que o que só prevalecia era furtar. E furtar não é apenas ir no supermercado e pegar uma coisa escondida, isso é furtar. Furtar não é só bater carteira, alguém está andando na rua e de repente alguém foi lá e sequestrou a carteira do seu bolso sem que ele saiba, ou pegou um telefone celular sem que ele perceba, ou também não é só aquele que põe uma arma em punho e desafia você e toma o que você tem. Mas são esquemas que lá na ponta vai impedir que o doente seja assistido, que lá na ponta as estradas sejam melhoradas, que lá na ponta as escolas sejam melhor qualificadas. E desta maneira, esse sistema vai drenando as riquezas da nação, vai tirando os recursos da nação e vai levando as pessoas ao desespero, a uma desesperança maior diante da realidade. Mas o texto prossegue e diz assim: o que só prevalece é adulterar. Ou seja, a honra está se arrastando pelas ruas. As pessoas não têm mais compromisso com a ética conjugal, com os valores, com os princípios do casamento, da família. Não há mais compromisso de fidelidade. A sociedade hoje aplaude a vida promíscua. Se incentiva a vida promíscua. A sexualidade está se arrastando na lama, porque o que só prevalece é adulterar, diz o profeta. E ele vai além e diz assim: há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Ou seja, não tem respeito à vida, não tem respeito à propriedade privada. É uma quebra praticamente de todos os mandamentos da lei de Deus, de honrar pai e mãe, de não matar, de não adulterar, de não roubar, de não falar falso testemunho, de não cobiçar. As tábuas, os mandamentos da segunda tábua, há uma quebra também da primeira tábua. Não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor para o santificar. É a sociedade que está vivendo na desobediência, na transgressão, que não quer princípios, nem parâmetros, nem balizas para nortear a sua conduta, a sua vida. É uma sociedade que caminha célere para a autodestruição. Então o profeta vai dizer aqui quais são as consequências dessas ações autodestrutivas. No verso 3 ele vai dizer: por isso, olha a consequência, por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece. Você tem percebido isso? Que as pessoas estão como que desesperançadas? Não acreditam mais na política, não acreditam mais nos políticos, não acreditam mais nos partidos, não acreditam mais nos parlamentares, não acredita mais nos governantes, não acredita mais nos juízes, não acredita mais nas cortes, não acredita mais no aparato legal para defender a justiça e para punir e coibir o mal. As pessoas estão andando de luto, sem esperança. E o texto vai nos dizer que o resultado disso é uma população desfalecida, com a esperança morta, com o coração desmaiado, diante dessa triste e dolorosa realidade. E ele diz mais: com os animais do campo e com as aves dos céus, até os peixes do mar perecem. Ou seja, quando a sociedade entra nessa corrida desenfreada rumo à autodestruição, os efeitos ecológicos aparecem.
Isso vai dizer que nós estamos destruindo o nosso ecossistema. Nós estamos destruindo o nosso habitat. Nós estamos gananciosamente querendo só para nós e não olhando que o meio ambiente está sendo dilapidado, destruído, afetando as aves dos céus, afetando os animais da terra, afetando os peixes do mar e dos rios. E o profeta vai prosseguir na sua análise no verso 6 e vai dizer assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja você que parece uma coisa contraditória, porque nós estamos vivendo o século do saber, o século da ciência, o século da tecnologia, da nanotecnologia. Nós estamos vivendo hoje a era das viagens espaciais, o avião supersônico. Nós estamos vivendo a época aí da exploração do espaço. Nós estamos vivendo a época aí da nanotecnologia, onde você empacota na cabeça de um alfinete os dados de mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. Nós estamos vivendo a era da comunicação, a era das viagens rápidas, da mobilidade urbana. Mas nós, ao mesmo tempo, revelamos uma ignorância básica e crônica das verdades espirituais. Não há conhecimento de Deus. As pessoas estão cegas espiritualmente, correndo atrás de tantos subterfúgios ou de falsos refúgios. Falta o conhecimento. E porque falta esse conhecimento da verdade, esse conhecimento de Deus, o povo perece. Porque se entrega a essa autodestruição, porque promove esta autodestruição. Mas veja comigo o versículo 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Ele está dizendo duas coisas: que a bebedeira e a sexualidade desregrada tira do homem a capacidade da lucidez, do siso, do entendimento, da compreensão. As pessoas estão entregues às suas paixões e aos seus desejos, tanto da embriaguez quanto da promiscuidade sexual, sem freio, sem limite, sem parâmetros, sem compromisso, sem aliança. E as pessoas vão se autodestruindo. E porque ela se autodestrói, ela destrói o casamento, ela destrói a família, ela destrói o ambiente de trabalho, ela destrói os centros universitários, as escolas, que são palco, às vezes, hoje, de violência, são palco também de promiscuidade, são palco também das drogas. E, de repente, onde você acha que seus filhos estariam estudando e protegidos, guardados pelo sacrário dever de aprender e de estudar, nesses ambientes estão lá elementos nocivos que podem desencaminhar esta vida, podem trazer tormentos para a alma, podem desencaminhar toda a jornada da vida. Porque falta o conhecimento. Mas o versículo 12 diz assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque o espírito de prostituição os enganou, eles prostituindo-se abandonaram o seu Deus. Agora veja você que, desprezando o conhecimento de Deus, as pessoas se prostram diante de ídolos que elas mesmas fabricam para si, como um pedaço de madeira, uma vara. Ela se prostra diante daquilo que ela fez, que ela fabricou, e diz: você é o meu Deus. E então Deus permite que estas pessoas tenham experiências místicas com a sua idolatria, dando a elas um espírito de prostituição para que elas sejam então enganadas. Se é isso que você quer, então experimente isso. É isso que você quer, é isso que você deseja, é isso que você busca, então viva isso. E as pessoas são enganadas, ludibriadas. Elas são apanhadas na rede do seu próprio engano religioso, porque desprezou o conhecimento de Deus, e porque desprezou o conhecimento de Deus, elas estão sendo destruídas. Mas finalmente, versículo 18 diz assim: tendo o homem acabado de beber, ele se entrega à prostituição. Os seus príncipes, os seus líderes, amam apaixonadamente a desonra. Veja você que um príncipe é um líder, seja ele do poder executivo, seja ele do poder legislativo, seja ele do poder judiciário, seja ele um líder na sua empresa, seja ele nos seus negócios, seja um líder na sua casa, na sua família. O texto diz que as pessoas bebem, acabam de beber, e na volúpia do álcool, no fervor etílico, elas diminuem as resistências da moralidade e caem na prostituição. E o texto diz: os seus líderes amam, mas não só amam, não, amam apaixonadamente a desonra. Em vez desses príncipes serem líderes exemplares, modelo para a nação, exemplos de honra, de dignidade, de honestidade, de probidade, de verdade, de santidade, de pureza, dignos de serem imitados,
eles se tornam líderes da maldade, da corrupção, da violência, da mentira, da prostituição. Eu chamo isso, à luz do texto de Oséias 4, de uma nação com o pé no acelerador, rumo à autodestruição. Tem saída? Tem remédio? Tem. E só tem um remédio. É a volta do homem para Deus. Só Deus pode mudar o coração, mudar a mente, mudar a vida. Só Deus pode dar ao homem rendido ao pecado libertação, perdão, redenção, salvação. Só Jesus Cristo pode limpar o nosso coração com seu sangue e nos dar um coração novo, nos dar uma mente nova, comprometida com a verdade, com a santidade e com a pureza. A esperança do Brasil não está em Brasília. A esperança do Brasil está em Jesus. A esperança da nação não está nos homens. A esperança da nação está em Deus. A esperança sua, minha e nossa não está nas instituições humanas. Está no Cristo de Deus, no Filho de Deus. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o Redentor. Só Ele pode dar a você plena satisfação, vida abundante, a própria vida eterna. Que Deus abençoe sua vida e Deus abençoe o seu coração.